que dá, tá certo? A essas tropas que estão municiadas dessa forma. Então você tem uma dura batalha a se travar com os filisteus. Depois de toda aquela ameaça de Golias, né? Então você tem toda essa situação e o que acontece? Dentre os integrantes daquela família você tem Jessé, né? Já avançado, e os filhos de Jessé, os que são mais velhos, têm condições de manejar uma arma, serem treinados, serem alistados, ok? Então eles estão ali na casa, talvez apenas com uma folga, receberam uma folga, foram mandados para casa, tal, estão ali, mas brevemente retornando ao campo de batalha. E você tem Davi, que é o filho mais novo, que está ainda está ali ainda no contexto do lar, cuidando dos afazeres da casa, cuidando dos animais, tá? Então, quando você começa a entender um pouco como funciona a sociedade da época, você entende porque cada um está no seu lugar. Então, a pessoa gosta de pregar, Davi o desprezado, Davi que ficava lá, Davi... Gente, calma aí, vamos entender primeiro. Davi estava no lugar que devia estar, cuidando lá dos animais, cuidando lá das coisas domésticas, porque os seus irmãos é que estão aptos a estar no campo de batalha, por serem mais velhos, por terem mais robustez. E Davi está no lugar em que deveria estar, cuidando lá dos animais, dessa tarefa mais doméstica, ok? Agora algo diferenciado vai acontecer. Samuel chega, né, à casa. Então está lá o sacerdote, está lá o juiz da época, né, que já transferiu para o monarca, mas ainda tem grande relevância. E ali a escolha mais óbvia seria o quê? Quem será o próximo rei de Israel? O mais robusto, o maior, o mais preparado, o mais velho. Então é a escolha óbvia, é a escolha humana. Só que Deus tem os seus próprios meios, Deus tem o seu próprio caminho. Então todos tendo passado diante de Samuel, Deus não identifica que seria nenhum deles. Então mais um filho? Sim, há um que está lá cuidando do que é sua obrigação, cuidando lá dos animais. Ele não vai para a guerra, ele é muito novo, então ele fica em casa, ele ficando em casa cuida das coisas de casa, ok? Pois bem, manda chamar. Aí quando manda chamar, lá vem Davi cheirando a ovelha, né? Davi que estava lá compondo seus salmos lá, correndo atrás de leão, batendo em urso. O camarada era complicado, o camarada já tinha, né, uma vocação, né, para a liderança, para a guerra, para o confrontamento, né? Chama Davi. Davi é ungido. Aquilo deve ter causado grande estranheza. Ao meu ver, isso aqui não é Bíblia, tá? Isso aqui não é teologia. Isso aqui é o meu ponto de vista. Meu ponto de vista. O pessoal deve ter olhado para Samuel e falar: esse cara tá gagá, velho. Esse cara tá um parafuso a menos, né? Esse cara deve ter Alzheimer, né? Fazendo anacrônico aqui, né? Obviamente que não foi isso, né? Mas eles devem ter olhado com estranheza aquele ato, aquela situação. O Davi mesmo, derramou óleo na cabeça dele. Pronto, é o novo rei de Israel. Tá, e aí, rei de Israel, o que você vai fazer? Toma aqui teu manto e tua coroa. Não, ungiu, talvez, já que veio, já almoça aí e tal. Pra onde eu vou? Então volte pra lá. Vá lá cuidar. Posteriormente, quando tem um embate com Golias, o pai chama, toma aqui esses queijos, toma aqui essas coisas, leva pros seus irmãos, procura saber como é que tá a coisa no campo de batalha, porque não tinha WhatsApp, né? Não tinha Kawaii, não tinha nada disso para se informar, então procura saber como é que tá lá. Aí ele vai, os irmãos já ficam bravos porque ele tá curiando as coisas lá, já criticam ele pra caramba. Mas foi Davi que, tendo ouvido aquela afronta de Golias, busca saber com relação àquele que se envolver naquela escaramuça, qual será o resultado. Então Davi tinha aquela ambição saudável, tá? Não é a situação de você querer achar que você é o dono do mundo, que você é melhor que os outros, mas é aquela ambição de querer o melhor, sabe? Aquela pessoa que não necessariamente quer derrubar os outros, mas ela quer ter o lugar dela. E esse era Davi. Então Davi chega lá, faz o que tinha que ser feito, deixou as ovelhas com alguém cuidando, não largou. O cara ungido rei, hein? Cuidando das ovelhas, deixou com alguém, foi até lá, atendeu seus irmãos, primeiramente, entregou o que tinha que ser entregue, tá? E foi procurar saber. E aí ele juntou o espiritual com o humano. Então, humanamente, procurou saber qual eram as vantagens, qual era o benefício de se envolver naquilo ali. Procurou saber e ficou sabendo: será isento de impostos, a família será isenta de impostos, casada com a filha do rei. Muito bem, a recompensa é boa. Agora, ele vai contra Golias como? Em seu próprio nome? Com suas próprias armas? Que armas que ele tinha?
Ele vai contra Golias como? Com a sua própria capacidade militar? Qual? Que ele nunca estudou as técnicas de combate. Foi exatamente o que Saul expôs para ele. Aquele cara é preparado na guerra, aquele cara tem experiência, aquele cara tem estatura, tem armamentos, aí tentou improvisar armas para Davi. Toma aqui meu escudo, toma aqui meu capacete. Aquela coisa patética, Davi não conseguia se locomover. Falou, não, nada disso aqui. Vai até o riacho, pega 5 pedras, põe na sua funda, e quando ele vai diante de Golias diz: eu estou indo contra ti em nome do Deus de Israel, a quem Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Não é no meu próprio nome, é no nome do Deus de Israel que você afrontou. Essa batalha não é de Davi, essa batalha é do Deus de Davi, é do Deus de Israel. Então Davi vai contra ele em nome do Senhor. E aí é Deus que conduz aquela pedra, tendo sido tirada da sua funda, mas ela atinge o ponto fraco da armadura de Golias. Golias, tendo caído ao chão, é finalizado com a espada dele. Espada essa que posteriormente, né, um levita dará a Davi, o que causará problemas para ele em relação a Saul, né? Mas Davi finaliza Golias com a própria espada dele. Então você tem a primeira situação: Deus guiou aquela pedra que atingiu Golias na falha da sua armadura. Tendo ele caído, estando ainda inconsciente, Davi sobe, toma a sua espada e o finaliza. E você tem ali a demonstração de quem é Davi. A demonstração de qual é o tamanho da fé de Davi. De como Davi crê em Deus, né? Então você tem aí este episódio extraordinário, né, que é conhecido universalmente, né? Pessoas que nem são cristãs conhecem, pessoas que nem lê Bíblia conhecem o grande embate de Davi e Golias, né? Davi e Golias, que é abordado aqui, ó, página 115. Davi derrota Golias, unção de Davi, Davi derrota Golias, amizade de Davi com Jonatas, que eu já havia falado, amizade esta que mostra como Jonatas era um cara competente, capacitado, poderia ter sido um grande rei em Israel, poderia ter sido uma dinastia para Saul, mas Jonatas era aquele cara que tem consciência da situação, não é o cara alienado que está em busca de poder. Ele sabe, olha, por mais capacidade que eu tenha, ele vê Davi e diz: não, esse é o líder, esse é o líder, esse é o cara. E ele não tem nenhuma dificuldade em reconhecer isso, que Davi é sim o líder para Israel, e Deus usa Jonatas para dar esse respaldo, essa proteção a Davi. Jonatas com certeza é o cara que insere Davi na corte. Depois alguém vai falar acerca de Davi para o rei, né? Conheço um rapaz sisudo, tá certo? Um rapaz que teme a Deus, que toca bem, toca harpa, né? Quando leva Davi até Saul para tocar aquela harpa, louvar a Deus e expulsar aqueles espíritos malignos que já acompanhavam Saul, já o atormentavam. Saul havia dado abertura, né, a essa atuação maligna. Então você tem já esse testemunho em relação a Davi, mas com certeza Jonatas foi o cara que inseriu Davi na corte. O que é uma corte, o que é o protocolo, sabe? Mesmo sendo uma monarquia que estava no início, mas eu creio que Jonatas deve ter dado, né, essa noção para ele, o que é conduzir um exército, o que é ser, né, um príncipe, estar na corte, ter essa capacidade de liderança, liderar homens, né, ser referencial para eles. Então eu acredito que Deus usou Jonatas para inserir Davi nesse contexto. Segundo livro de Samuel e seu esboço. Chegamos ao esboço de 2 Samuel, o livro que sua introdução serve como continuação do anterior e que sua ênfase recai sobre o reinado de Davi. Assim como 1 Samuel, este livro pode ser dividido em 3 partes: ascensão de Davi, fracasso de Davi e os últimos anos de Davi. Então, muito ligado, né? A monarquia davídica, Samuel de Davi, o recurso que eu tenho aqui, né? Esse recurso aqui é viagem através da Bíblia, dentro da CPAD, tá? Gilbert Spears. Você tem esse dividido e a sequência dos reis. Então, basicamente, essa tabela mostra essa sequência desses reis aí, reis bons e reis ruins, conforme o relato da Sagrada Escritura. Isso aqui é o local onde se carregava o azeite, né? O chifre do animal,
onde se carregava o azeite, onde seria feita a unção que foi feita por Samuel, né? Samuel ungiu Davi e utiliza-se de um objeto desses aqui, onde carregava o óleo da unção. Davi toca para Saul, então você tem aqui uma harpa, a harpa da época, ó. Quando fala acerca de harpa, é disso aqui que estamos falando, ó. A maneira que ele manuseava, tá? E o objeto, a harpa. Havia também essa outra versão aqui. É o que temos aqui, Gibeá, onde Davi tocou no palácio, né? Então Gibeá, uma imagem, né, mais ampla aí de Gibeá de Saul, onde Davi frequentou lá para tocar harpa e expulsar os capirotos aí que Saul já acumulava, né? Outra informação interessante sobre os filisteus, já falei um pouco acerca deles, né, utilizando o mapa de Paul Lawrence, a funda de Davi, as 5 pedras, tá? Há uma escala que demonstraria então Golias para Davi, tá? Uma escala aqui, tá? Escala de Golias para Davi. Você tem essa escala aqui que demonstra para nós, né? A batalha decisiva entre Davi e Golias ocorreu no Vale de Elá, ou Vale do Carvalho. Aqui o local, ó. O local da batalha entre Davi e Golias, ok? Então você tem aqui essas ilustrações que são interessantíssimas, né, para nós. Jonatas deu a Davi sua capa, túnica, espada, arco e cinto, que Jonatas forneceu a Davi. Veja só, veja que Deus usou Jonatas para Davi. Foge, temos o que? A cova direita, a 16 quilômetros do suposto local do Babylon. Né, nos 10 primeiros capítulos deste livro, colocados diante do progresso, página 116, tá? Diante do progresso que Deus usou para apresentar a Davi como rei sobre seu povo. Na verdade, uma referência aos primeiros anos do reinado de Davi, tempo em que o rei se envolvia na linha de frente das batalhas, mas Davi demonstrou interesse e disposição no envolvimento espiritual. Então você tem aqui, Davi assumiu, página 117, assumiu o reinado de maneira gradual, isto é, assim que Saul morreu. Sim, a situação aqui. Primeiro, Davi é ungido rei por Samuel. Saul ainda está no trono. Então Davi é o rei de direito, mas Saul é o rei de fato. Saul começa uma série de perseguições contra Davi, ok? Algumas situações Davi esteve muito perto da morte. Fugiu. Em 2 ocasiões teve Saul na sua mão para matá-lo, mas nas 2 situações ele deixa Saul vivo e deixa claro isso, tá? Rasga um pedaço da capa de Saul, né? Outra situação, toma um cântaro, né? Se não me engano. Então você tem essas situações em que Davi respeita Saul. Depois Saul cai em batalha contra os filisteus. Davi, em vez de mostrar qualquer tipo de rancor, ele premia algumas pessoas, se não me engano, conseguem tirar o corpo de Saul e de Jonatas que estavam pendurados no lugar para humilhação. Eles resgatam o corpo e Davi premia essas pessoas. Davi pune a pessoa que veio até ele, dando a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos, essa pessoa pensando que se beneficiaria disso. E Saul pune essa pessoa por esta audácia, né, de ter esse entendimento de que Davi coadunaria com isso e que, né, ia premiar essa pessoa. Então Davi demonstra que ele sempre respeitou o ministério, né, de Saul e de Jonatas. E tendo chegado ao poder, ele vai de forma gradual. Primeiro ele é ungido rei em Hebron sobre Judá, ok? Então Saul morre,
os integrantes da tribo de Judá consagram Davi o seu rei. E ele está em Hebrom, lá onde ele vai ter 3 filhos. Amon, Absalão e Adonias vão nascer em Hebrom. Vai haver uma pequena divisão já na época de Davi, quando Isbosete ele tenta continuar a linha dinástica, né? Então ele tenta se firmar como rei para as tribos do norte, estabelece uma guerra, né, com Davi, ele não consegue progredir, e as tribos do norte de fato reconhecem que é Davi que tem que ser rei sobre todo Israel. Então Isbosete é morto e Davi primeiramente é eleito como rei. Primeiramente ele é ungido, né, por Samuel. Ele é ungido por Samuel, ok? Depois ele será ungido para ser rei sobre Judá, em Hebrom. E posteriormente ele vai conquistar Jerusalém e será reconhecido como rei sobre todo Israel. Então você tem agora a situação da monarquia. A monarquia foi estabelecida e Davi agora unifica Israel, tá certo? Debaixo do seu cetro. Então os representantes das tribos do norte reconhecem Davi como seu rei. Então você tem agora a situação em que Davi reina sobre todo Israel. Com relação ao que ele fala aqui desse fracasso, como muitos têm dito, o erro de Davi começou quando, ao invés de ir à guerra... Então, que guerras são essas? Então, existem algumas guerras que são travadas por Israel. Tem algumas que são travadas a mando da própria lei, vamos colocar assim. Então, Deus estabelece guerra contra os amalequitas. Eles são povo anatematizado, tem que ser eliminados. Então, são guerras que envolvem um comprometimento direto do monarca, uma responsabilidade direta do monarca. Não é somente uma resposta a uma agressão menor, é uma guerra para cumprir uma ordem de Deus. Então o monarca não pode se fazer representar, ele tem que estar envolvido. E Davi se isenta disso, né? Davi então permanece em casa, se faz representar por alguém, o que não seria problema nenhum em uma outra guerra de menor importância, mas nessa ele teria que estar presente, ok? É uma guerra que envolve uma ordem do próprio Deus, tá certo? Para o seu cumprimento. Davi se isenta, fica no palácio, aquela situação em que ele vê a mulher se banhar, utiliza-se da sua prerrogativa, né, de monarca para exigir que a mulher seja trazida a ele. A mulher é trazida, deita-se com ele. A situação em que a mulher é engravida, avisa para ele, ele tenta trazer, ele ordena para que Urias seja trazido das linhas de batalha, entendendo que iria se deitar com ela e tudo ia ficar, né, tudo ia ser escondido, né, ocultado aí nessa estratégia. O homem mostra-se mais digno que Davi. Então Urias, o heteu, o estrangeiro, mostra-se mais digno que Davi, tá? Ele se assenta ali nos degraus, né, do palácio, diz: como é que eu posso deitar com a minha esposa se as tropas, né, ao qual estou ligado estão batalhando lá na frente de batalha, né? Tem homens morrendo, tem. Então você tem situações, né, em que um estrangeiro foi muito mais consciente do que Davi, este rei, né, de Israel. Então Davi estava de fato numa espiral de destruição aí, né? Aí, não contente com isso, ele tenta embebedar, ele embebeda o cara, e mesmo assim não funciona. Então o que ele faz? Sordidamente, e eu fico admirado com a Sagrada Escritura registrar isso, mesmo Davi, mesmo o homem de Deus que era Davi, compositor de grande parte dos salmos, pessoa com uma história brilhante, um homem segundo o coração de Deus, alguém que está na genealogia de Cristo. Jesus foi chamado filho de Davi. Mesmo esse, tá? A Sagrada Escritura faz questão de registrar, porque é o Espírito Santo de Deus que está conduzindo isso aqui, a autoridade do Espírito Santo de Deus registra. Veja só, ele escreve uma carta, Urias entrega essa carta, né, lá ao seu comandante. A ordem era colocar Urias na infantaria, na linha de frente, na parte mais difícil, mais sanguinolenta da batalha. Ele cumpre a ordem e chega ao recado para Davi. Davi pensou que havia sido livrado. Só que aí entra a autoridade, o poder de Deus. Então Deus, através de Natan, enquadra Davi como? Através de uma pequena parábola.
manda buscar a ovelha de um pobre homem que tinha só uma ovelhinha. E ele vai lá e manda tomar aquela ovelha para servir para o seu visitante. E o rei automaticamente, né, se mostra indignado com isso, se mostra, né, revoltado com isso e quer fazer justiça, a justiça mais pesada, a vingança sanguinária. E aí Natan, pense você, na coragem, pense você na audácia. Isso porque era Deus que estava na situação, o Espírito de Deus que estava na direção. Natan aponta o dedo na cara de Davi e diz: este homem és tu. Foi você mesmo que fez isso. Você tinha toda mulher que você quisesse à sua disposição, e você vai lá e toma, né, de Urias o Heteu, a sua esposa, né, se faz valer disso. E aí tem toda aquela situação em que o filho que ela estava esperando, que era de Davi, veio a falecer. Davi ora ainda por ele, buscando, né, que ele não partisse daquela maneira, mas tendo sido avisado de que a criança nasceu, estava morta. Davi então se levanta de seu luto e segue a vida. E Batseba posteriormente vai ser aquela que dará à luz aquele que será o homem mais sábio, né, de Israel, mas que a sabedoria dele é nada diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que de fato foi alguém que teve também muito brilhantismo, mas também terá pontos muito terríveis, muito baixos, né, durante sua vida, né? Salomão, que já será enquadrado dentro do livro dos Reis. Mas aqui encerra últimos anos de Davi, para encerrarmos também a nossa aula. Deus não se agradou de Davi ter feito o censo. E aí eu encerro, né, com essa explicação acerca do censo aqui, vou trazer um esclarecimento breve. Como conhecedor da misericórdia divina, Davi escolheu cair nas mãos do Deus vivo. Então, do que ele está falando aqui? Para encerrar, né? Encerramos aqui, segundo o livro de Samuel, com página 118. Página 118 de Panorama. O problema não é o censo em si, tá? Deixa eu te avisar. O problema não é o censo em si. O problema é a motivação. É semelhante à monarquia. O problema não é a monarquia em si. O problema é o porquê. Ser semelhante aos povos, mas é para você ser diferente deles. É para você ser referente deles. O grande problema do cara é querer saber quantos homens integram a sua nação. A grande questão é a motivação que está por trás disso. Davi começou a entender que ele é o dono de Israel e que ele pode fazer com Israel o que ele bem quiser, e que ele vai procurar saber agora qual é o tamanho do seu poder, do poder bélico que Israel tem agora, para que ele possa implementar grandes estratégias que ele conseguiu quando ele estava fugindo de Saul, por exemplo, que ele foi viver com os filisteus um tempo, e que ele fica até à frente lá de uma pequena cidade dos filisteus, Ziklag, né? Os filisteus acreditando que ele estava trabalhando em seu favor, nem todos eles, né? Mas alguns acreditando que Davi estava trabalhando em seu favor, mas na verdade Davi estava utilizando a máquina de guerra dos filisteus contra eles mesmos, combatendo os inimigos de Israel, mas não Israel, tá certo? Então você tem essas situações aí na vida de Davi, em que ele realiza esses grandes feitos. Ele tem contato com estratégia de guerra, ele tem contato com capacidade de produção, né, da fundição de ferro. Ele vai trazer todo esse conhecimento para Israel. E aí, no estado disso, o que ele pensa? Vou armar o meu exército, vou saber o tamanho do poder do meu exército, e vou agora partir. E ele vai deixar muito claro para Davi, não só para Davi, mas para Israel, não só para Israel, mas para todos nós. Deus é dono de todas as vidas. Ele é o criador de todas as coisas, ele é o criador de todo o universo, e ele é o dono de todas as vidas. Todas as vidas pertencem a Deus. Deus não tem que pedir licença para fazer qualquer coisa, porque ele é dono de toda a situação. Então Deus diz para Davi, olha, o que Deus está dizendo para Davi, olha, esse povo é meu. Esse povo me pertence. Fui eu que levantei Israel, e sou eu que sustento Israel. E sou eu que sustento você no seu cargo, seu exercício de monarquia. Você é rei, mas é um rei vassalo.
tá certo? Você é um rei subordinado a mim, ok? Então você tem essas situações em que Davi agora foi confrontado com isso. E sendo confrontado, a escolha. Como será feita essa punição? Como é que você escolhe que eu puna meu povo? Através de um povo estrangeiro? Através de outra situação? Aí Davi faz uma boa escolha. Davi cai em si e ele se submete a ser julgado pelo próprio Deus. Então ele escolhe, né, que venha a praga vinda da própria mão de Deus. Então Deus envia lá o seu anjo, o seu mensageiro. Ele traz ali a mortandade, mas o mesmo Deus que pune é o Deus também que age com misericórdia. Então Deus detém ali aquela praga depois de ter efetivado o juízo. E aí alguém pode dizer, nossa, mas mata inocentes? Eu pergunto para você, quem é inocente? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores. Mesmo os recém-nascidos são todos pecadores. E todos estão debaixo da autoridade, tá certo? Do poderio de Deus. Porque Deus é dono de todas as vidas. Então se Deus quer exercer juízo, ele exerce. Ele não pede licença. Então nós temos essa situação em que Deus deixa muito claro para Davi e para Israel e para todos nós que ele é dono de todas as vidas e ele exerce o juízo da maneira como ele entende ser correto, da maneira como entende ser justo, ok? Então você tem aí a situação na qual Deus deixa muito claro que Israel pertence a ele e que se ele quiser, ele elimina Israel da existência em um segundo. Então você tem a situação em que Deus demonstra para Davi e para todos nós que ele de fato tem poder sobre todas as vidas. E aí Davi é repreendido, cai em si, tá certo? Se submete a Deus. E aí você tem a situação em que Deus traz juízo e deixa muito claro, né, a sua autoridade, o seu poder. Então você tem o final de 2 Samuel, ainda dentro do contexto de Davi. Você terá então primeiro e segundo livro dos reis, continuando o período monárquico de Davi no final e adentrando agora a sequência dinástica de Davi em relação a Judá, ok? E depois os reinos das tribos do norte que se separarão, contexto abordado aí já nos 2 livros dos reis, ok? Então agradeço você ter ficado até aqui. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Já estamos em 3.650 inscritos e com a sua ajuda, com a bênção de Deus, vamos cada vez adiante crescendo e espalhando conhecimento da Sagrada Escritura. Muito obrigado, fique com Deus.